Olá, gente do coração verde e amarelo. É mais uma edição do Jornal Folha do Brasil, trazendo informações sempre com o compromisso com a verdade. E o convite, inscreva-se no canal, acione as notificações e assim você sempre é notificado das novidades aqui do canal Folha do Brasil. E também clique em Seja Membro para contribuir, para apoiar um jornalismo compromissado com o Brasil. Vamos agora às principais informações da edição de hoje do jornal Folha do Brasil. O governo federal lançou hoje, segunda-feira, dia 11, uma grande ofensiva visando geração de novos empregos. Com o nome Programa Verde e Amarelo, as medidas foram anunciadas com muito entusiasmo pelo presidente Jair Bolsonaro e ministros em evento no Palácio do Planalto, agora no fim da tarde desta segunda. O novo programa tem foco em jovens de 18 a 29 anos e trabalhadores acima de 55 anos e prevê a redução de encargos trabalhistas para os empregadores. O governo espera criar 4 milhões de novos empregos nos próximos 3 anos com os benefícios. E a estimativa é que o custo de contratação seja reduzido. E em outro momento marcante, para iniciar bem a semana, o presidente Jair Bolsonaro entregou hoje, em Campina Grande, na Paraíba, 4.100 moradias populares a famílias de baixa renda. O presidente fez agradecimentos às autoridades que colaboraram para a conclusão do novo conjunto habitacional e, ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, autoridades locais e parlamentares, disse que na política ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós temos que trabalhar em equipe. E aqui, muitas pessoas que colaboraram para que essa obra fosse concluída. Todos nós temos uma história de vida. Cada um de vocês aqui vai deixar um legado, ou para a sua família, ou para o município, para o estado, ou para o Brasil. Eu jamais esperava ser um dia sequer vereador. E o fui nos idos 89 e 90. Também depois aconteceu, fui ser deputado federal. E depois resolvi vir candidato a presidente da República, sem um grande partido, sem fundo partidário, e grande parte da mídia nos criticando. Mas seguimos à frente com esse objetivo. Quis Deus me dar uma segunda vida no dia meia dúzia de setembro do ano passado. E também, pelas mãos da grande maioria de vocês, já que aqui eu fui vitorioso no primeiro e segundo turno, recebi a missão de administrar esse país. Mas para fazê-lo, temos que ter bons políticos ao nosso lado. E graças a Deus, o quadro de político no Brasil melhorou e bastante. Temos aprovado muita coisa na Câmara e no Senado, com o convencimento, com o entendimento. Isso realmente faz uma boa política para o nosso Brasil. Tenho grandes sonhos. O maior será lá na frente a satisfação do dever cumprido. Entregar ao meu sucessor um Brasil bem melhor daquele que eu recebi em janeiro desse ano, com problemas éticos, morais e econômicos. Os éticos já estamos resolvendo. Afinal de contas, governo que não respeita a família, que não teme a Deus, não merece ser governo. Não temos base, temos brasileiros como vocês, como esses políticos e autoridades que estão aqui na frente, que têm um só sentimento. O Brasil está recuperando a sua confiança no mundo. A nossa última viagem para o Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita foi um sucesso. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram vultosos investimentos em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. O Nordeste mora no coração de todo mundo.
o Nordeste é uma parte importante do nosso Brasil. Até porque eu sou da região que tem a cidade com o maior número de nordestinos no Brasil, que é São Paulo. Não tem como falar em qualquer lugar do Brasil sobre o nosso futuro sem falar em vocês, nordestinos, cabra das pestes. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. E com esse povo maravilhoso, com os bens que Deus nos deu, nós o seremos, tenho certeza disso. Meus irmãos nordestinos, muito obrigado pela confiança. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Obrigado, meu Deus, pela missão. Obrigado a todos vocês que têm, junto comigo, mais que a responsabilidade, mais que o dever, a certeza que o Brasil será uma grande nação. O conjunto habitacional Aloysio Campos tem uma estrutura fantástica, gente. 3.200 casas, 1.088 apartamentos de até 48 metros quadrados, avaliados em R$61 mil cada, beneficiando 16 mil pessoas. Os contemplados com as novas moradias têm renda familiar de até 1,8 mil mensais, R$ 1.800 mensais, e para o sorteio foram reservadas cotas para famílias com idosos, pessoas com deficiência e crianças com microcefalia. O empreendimento contou com o aporte de R$ 262,5 milhões da União e tem infraestrutura completa, 2 ginásios cobertos, 3 creches, 2 escolas, 2 unidades básicas de saúde, um centro de referência de assistência social, o CRAS, e 10 praças com academias de saúde. Maravilha esse empreendimento do governo federal. E já que hoje é um dia especial para o Ministério de Desenvolvimento Regional, que agora, no dia de hoje, no governo Bolsonaro, fez a entrega de mais de 4 mil moradias em Campina Grande, na Paraíba, vamos falar de outro fantástico projeto em desenvolvimento por esse ministério no governo Bolsonaro. Para desenvolver regiões do país, o governo Bolsonaro criou os polos de agricultura irrigada, que possuem hoje uma abrangência de 530 mil hectares de área produtiva no Brasil. A iniciativa foi criada em abril deste ano e já está presente em 39 municípios na Bahia, em Goiás e no Rio Grande do Sul, com previsão de expansão para mais 3 estados até o início de 2020. Ao trazer melhores condições para o cultivo, o projeto abre caminho para a geração de emprego e renda. 97% da agricultura irrigada do país é feito pelos privados, porque esse governo quer uma parceria verdadeira e efetiva com a iniciativa privada. O que a gente quer é destravar todas as dificuldades, obstáculos, aquilo que os produtores, aqueles que querem investir, que trazem tanta riqueza, tanto emprego, por algum motivo, ou de uma licença que está faltando, um problema com um certo órgão governamental, nós estamos aqui para isso. Gente, isso é animador. O Brasil falando em irrigação, falando em ferrovias, falando em novos aeroportos, novas companhias aéreas de baixo custo, vendo o exército participando, trabalhando em rodovias. É realmente um tempo diferente, isso em um ano onde ainda o país vem estraçalhado pela destruição imposta na maior parte da década. Imagine nesse novo ritmo de gestão como poderemos avançar num futuro próximo. E atenção Brasil, depois da notícia da semana passada com a habilitação de vários frigoríficos catarinenses habilitados para a exportação de miúdos suínos para a China, hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou mais uma conquista no governo Bolsonaro. A Arábia Saudita habilitou 8 novos frigoríficos brasileiros para a exportação de carne bovina. Olá meus amigos, minhas amigas, produtores rurais, indústrias frigoríficas de carne bovina, segunda-feira e com uma ótima notícia para começar a semana. A Arábia Saudita acaba de mandar a habilitação de 8 frigoríficos de carne bovina do Brasil para aquele país. Isso faz parte de toda essa abertura que o Ministério da Agricultura vem fazendo juntamente com o governo federal. Então, boa notícia, resultado da viagem do presidente Jair Bolsonaro àquele país, já com resultados muito positivos. Um grande abraço a todos vocês.
Essa é mais uma notícia, uma demonstração que o país está destravando, sendo destravado. É impressionante como nosso Brasil conseguiu ficar de pé, estava absolutamente travado. Por muito pouco escapamos de ser uma nova Venezuela, mas graças a Deus isso é passado. Novos ares refrigeram a alma do brasileiro. E no final de semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Entre os assuntos, ele falou das reformas para modernizar o Brasil e a articulação junto ao Congresso quanto a isso. Essa reforma não vai ser como a Previdência, que teve um corte grande, porque ela está sendo feita junto com o Congresso. O aprendizado nosso foi esse. Em vez de jogar um tri não sei quanto e ver quanto é que volta, vamos conversando, demora um pouquinho mais, mas já está tudo mais ou menos entendido e mais ou menos tudo alinhado. Então os relatores das diversas matérias já estão bem por dentro do assunto, trabalhando com as nossas equipes, as equipes do Congresso estão trabalhando com as nossas equipes, e a coisa já está andando. E os avanços implementados pelo governo Jair Bolsonaro até aqui impulsionaram diversos setores da economia. E os reflexos positivos já são sentidos na venda e no lançamento de imóveis no principal polo do setor no Brasil, a grande cidade de São Paulo. Nos primeiros 9 meses deste ano, a quantidade de imóveis novos vendidos e de imóveis lançados foram recordes para o período na capital paulista desde o início das medições em 2004. Isso com dados do Secov, sindicato que reúne entidades do setor da habitação. Neste ano, até o mês de setembro, aconteceu a comercialização de 30.500 imóveis. Para compreender a importância destes dados de setembro a janeiro deste ano, isso é mais do que as 29.900 unidades vendidas em São Paulo no ano inteiro de 2018. E em comparação com o mesmo período do ano passado, o volume é quase 70% maior neste ano. Sentindo o bom momento, as construtoras aceleram o número de lançamentos, já ofertaram neste ano 32.000 unidades, quase o dobro dos lançamentos feitos nos mesmos meses do ano passado. Mas em meio às boas notícias, claro que há os que estão aí para atrapalhar. Entre tantas repercussões e o Festival de Liberdade que o STF brindou a vários corruptos já desde sexta-feira, em sua primeira noite de liberdade, depois de 580 dias preso, o ex-presidente Lula da Silva teve um encontro com o ex-ministro José Dirceu, também solto pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E depois de sair da cadeia, para muitos, a ousadia de ambos é algo típico de quem realmente quer confusão. Através de um vídeo, Zé Dirceu disse que a hora é de abandonar o Lula livre e pensar em retomar o poder. Eu estava na trincheira da prisão, agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é hora do Lula livre, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. O ex-presidiário acrescentou, e para isso nós precisamos deixar claro que nós somos petistas, de esquerda e socialistas. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo, disse Zé Dirceu. E com o jatinho do apresentador global Luciano Huck, que se de fato, sabendo ou não, fazendo questão ou não, visando uma aproximação com Lula ou não, por vídeo ele disse que o uso do jatinho foi apenas comercial, explicação que nas redes sociais foi pouco convincente. O ex-presidente e ex-prisioneiro Lula foi ainda mais ousado. Então, depois de voltar com o jatinho do Luciano, na demonstração do que almeja com o retorno à liberdade, em discurso sábado, dia 9, no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Lula, mesmo com tudo que responde na justiça e o histórico de desvios e propinas que o seu governo impôs ao país, arruinando a economia do Brasil e da Petrobras, e também, é claro, o período do governo de Dilma, ele se posicionou de exemplo e herói nacional, atacando Bolsonaro, atacando Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Na companhia de Fernando Haddad, Guilherme Boulos do PSOL, lideranças do PCdoB e Movimento Sem Terra,
Lula foi mais longe. Disse que o Brasil precisa fazer igual ao povo do Chile e da Bolívia e atacar, não apenas se defender. Essas e outras palavras acenderam o sinal de alerta em muitas autoridades. Entre elas, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que disse ainda no sábado, dia 9, que o discurso do condenado Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, incitou a violência, agrediu instituições do Brasil e ofendeu o presidente da República, Jair Bolsonaro. O general Heleno escreveu no Twitter: Lula, em seu discurso, mostra quem é e o que deseja para o país. Incita a violência, cita o povo do Chile como exemplo, agride várias instituições, tuitou o general. Diante disso, é preciso olhar para os últimos dias da Bolívia. O agora fugitivo Evo Morales, comprovadamente tentando se perpetuar um sistema no poder de modo fraudulento. É preciso olhar para a Venezuela e o desastre que aniquilou com um dos países mais ricos das Américas em décadas passadas, mas que hoje está destroçado. Hoje temos um Maduro seguindo seu antecessor Hugo Chávez, também tentando perpetuar um sistema de ditadura. E o projeto, que por pouco não chegou a ser implantado no Brasil ao custo de bilhões de reais roubados do povo brasileiro. Agora vemos esse barulho daqueles que acabaram de sair da prisão. Isso nos leva a uma reflexão de autor desconhecido. Certa manhã, meu pai convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou: além do cantar dos pássaros, filho, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: pai, estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai. É uma carroça vazia, filho. Perguntei ao meu pai: como pode, pai, saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia, por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, inoportuna, interrompendo a conversa, arrogante, ameaçando, criticando vorazmente, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Pense nisso com os episódios do Agora soltos pelo STF. Nação brasileira, um grande abraço, até a próxima edição do Jornal Folha do Brasil. Que Deus abençoe a você e a sua família.